meu nome é Nuno e eu vou fazer aqui o registro da minha 22ª abraçagem. Vou produzir 20 litros de uma Weizenbier. Nós utilizaremos na nossa abraçagem, além de 32 litros de água mineral, 2,8 kg de malte Pilsen, 1,5 kg de malte de trigo, 12 gramas do lúpulo Perlin e um pacote de 11 gramas dessa levedura da Mangrove, o M20 Bavarian Wheat. Então nessa abraçagem nós optamos por fazer uma mosturação um pouco mais diluída. Nós calculamos 4,6 litros de água por quilo de malte e trouxemos aqui para aquecimento 20 litros de água que vamos aquecer então a 73 graus. Então com a água a 73 graus nós vamos arriar os nossos maltes. 2,8 kg de malte Pilsen e 1,5 kg de malte de trigo. Então, conforme o esperado, após arriar os maltes aqui, a temperatura da nossa mostura baixou para os 69 graus. Que vai ser então a temperatura de repouso da nossa mosturação aqui pelos próximos 60 minutos. Nós optamos nessa abraçagem por fazer uma rampa só de temperatura que prioriza então a atividade da enzima alfa-amilase. A gente busca então uma cerveja um pouco mais encorpada. Nessa abraçagem nós também optamos por fazer uma correção do pH da nossa mostura, por conta da água mineral que nós estamos utilizando, que tem um pH muito alto. Então nós usamos um software para cálculo da correção da água, o Easy Water Calculator. Então nós vamos acrescentar aqui 8 gramas de sulfato de cálcio, gesso cervejeiro. E mais 5 gramas de sulfato de magnésio, sal amargo ou sal de Epsom. Está um pouco aquém do ideal, mas com os sais que a gente dispõe é isso que deu para corrigir. O ideal é chegar a um pH de 5,4 da nossa mostura. Mas a gente vai chegar em 5,5, já está bacana. A gente sabe com um pH em torno de 5,8. Então com esses sais a gente consegue corrigir aí. Lembrando que essa cerveja é uma Weizenbier, uma cerveja clara e pouco lupulada, que sofre um pouco menos a influência do pH mais alcalino da mostura. Se fosse uma cerveja mais escura ou mais lupulada, a gente precisaria corrigir realmente perto de 5,4 o pH. Então, após 60 minutos de braçagem a 69 graus, nós fizemos um teste do iodo aqui, que deu negativo. Nós vamos passar então para a etapa do mash out. Vamos elevar a temperatura da nossa mostura para 78 graus, para a inativação das enzimas. E vamos passar então para a etapa de recirculação e lavagem dos nossos grãos. Então, nossa mostura alcançou aqui os 78 graus, nós desligamos a fonte de calor. Vamos deixar aqui em repouso apenas para sentar a cama de malte e passar para a etapa da recirculação. Enquanto isso nós vamos aquecer a água da lavagem dos grãos, então a água do Sparge. Então aqui para a lavagem dos grãos nós trouxemos para aquecimento mais 12 litros de água mineral que nós vamos aquecer até os 78 graus e aos quais nós vamos acrescentar 3,4 gramas de sulfato de cálcio e 1,2 gramas de sulfato de magnésio, para corrigir também o pH da água da lavagem dos grãos. Nós vamos aquecer até 78 graus, vamos lavar os grãos e passar então para a etapa da fervura. Enquanto aquece a nossa água da lavagem dos grãos, nós vamos dar início então à nossa recirculação.
Vorloff, que consiste em retirar as primeiras saídas de mosto aqui pelo filtro e retornar a panela de mostura até que o nosso mosto clarifique. A gente retorna sempre com o auxílio da escumadeira para evitar de desfazer a cama de grãos. Então vai lá. Então, nesse momento, nós estamos realizando a transferência do nosso mosto filtrado para a panela de fervura. Assim que terminarmos de aquecer a água da lavagem dos grãos a 78 graus e aparecer aqui pra gente a cama de grãos, nós vamos dar início então à lavagem dos grãos. Vamos lavar os nossos grãos hoje pela técnica de bate-esparge, que consiste em acrescentar todo o volume da água da lavagem sobre a cama de grãos. Então nós vamos acrescentar aqui os 12 litros de água a 78 graus sobre a cama de grãos. Nesse processo a gente desfaz a cama de grãos para que todos os grãos entrem em contato com essa água da lavagem. Nós vamos fazer uma nova recirculação então para clarificar esse mosto e vamos transferir então para a panela de fervura para somar com o restante do mosto que já está lá filtrado. Então nesse momento a gente inicia uma nova recirculação, um novo Vorloff. Então aqui nós estamos realizando a transferência da lavagem dos grãos então para a nossa panela de fervura. A gente espera então levar cerca de 26 a 27 litros de mosto para fervura.
Então, após a recirculação e a lavagem dos grãos, nós trouxemos aqui para fervura cerca de 27 litros de mosto. Então, aqui após o início da nossa fervura, nós aguardamos a quebra das proteínas e vamos fazer então agora a adição de 12 gramas do lúpulo Perle. O lúpulo Perle vai ficar aqui em fervura no nosso mosto por 60 minutos. Então aqui a 15 minutos do final da nossa fervura, nós vamos fazer a introdução do nosso chiller, nosso resfriador de inox, para que ele vá esterilizando aqui no mosto quente. Então após 60 minutos de fervura, nós vamos desligar nosso fogareiro e vamos passar então para a etapa do resfriamento. Aqui nós temos então nosso processo de resfriamento em curso, a água saindo aqui pela torneira, passando pelo nosso resfriador de alumínio aqui no balde com gelo, passando no nosso resfriador de inox no nosso mosto e sendo descartado aqui na pia. Nesse momento então nós vamos realizar o whirlpool, a agitação então aqui do nosso mosto, de maneira que o sedimento se acomode no meio do fundo da panela e a gente possa drenar o mosto da panela de fervura para o nosso balde fermentador sem truque, né? Sem sedimento. Então aqui, enquanto o nosso mosto termina de resfriar, nós vamos fazer a hidratação da nossa levedura. Nós vamos deixar então a nossa levedura hidratando aí por cerca de 15 minutos até o resfriamento do nosso mosto, para então inocularmos a levedura no mosto. Então, com o nosso mosto resfriado aqui a 23 graus, nós estamos transferindo para nosso balde fermentador e nesse momento nós vamos fazer a inoculação da nossa levedura. Então aqui, durante a transferência do nosso mosto da panela de fervura para o balde fermentador, nós vamos fazer a inoculação da nossa levedura. Aqui nós coletamos então uma amostra do nosso mosto para avaliação da OG, da densidade inicial. Que ficou aqui em 1044. Nós então transferimos o nosso mosto com uma certa queda para dar um certo splash aqui. Lembrando que esse é o único momento que a gente deseja que nossa cerveja seja aerada, seja oxigenada em contato com oxigênio, uma vez que esse oxigênio vai servir como nutriente para as leveduras na primeira fase aí da fermentação, que seria da reprodução das leveduras. A gente espera que o nosso mosto esteja suficientemente oxigenado ao término da transferência. Então aqui na geladeira com temperatura controlada, nossa cerveja vai ficar por 7 dias a 19 graus. Nós vamos então fazer uma fermentação secundária, vamos elevar a temperatura 1 grau por dia até os 24 graus. Depois nós vamos passar por uma etapa de maturação a 10 graus por mais 7 dias e fazer o invase então da nossa Weizenbier. Então aqui, cerca de 18 horas do término da nossa abraçagem, nós temos aqui uma atividade intensa no nosso airlock, indicando então o início da fermentação. 7 dias de fermentação a 19 graus, nós elevamos a temperatura da nossa geladeira 1 grau por dia até os 24 graus para uma fermentação secundária. Baixamos então a temperatura para os 10 graus por 7 dias para um período de maturação. E hoje nós vamos proceder ao embarrilhamento da nossa Weizenbier. Aqui então nós temos nosso post-mix sendo sanitizado numa solução de iodofor. Então aqui nesse momento nós estamos realizando a transferência da nossa cerveja do balde fermentador então para o nosso post-mix já sanitizado. Então com a nossa cerveja transferida para o post-mix, nós vamos fechar o barril.
Então, com o nosso post-mix fechado, nós ligamos ao nosso cilindro de CO2 e colocamos uma pressão então de 0,5 kg por centímetro quadrado. O post-mix vai ficar na geladeira então, uma temperatura perto de 0 grau, por 5 dias então para carbonatação. Então aqui nós coletamos uma amostra da nossa cerveja para avaliação da FG, da densidade final. E que terminou aqui em 1015.